Nós, irmãos, precisamos parar de querer viver essa vida superficial, de nascer, crescer, reproduzir, desenvolver e morrer. Nós precisamos aprender a desejar fazer algo mais impactante para essa geração. Existe uma promessa de Deus e existe um cumprimento de promessa de Deus. Às vezes nós não queremos o avivamento, porque avivamento exige comprometimento. Avivamento exige relacionamento. E poucas pessoas querem se comprometer e se relacionar com as coisas de Deus. Porque é mais fácil ter Deus como um protetor. É mais fácil ter Deus como um provedor. É mais fácil ter Deus como um general do que ter Deus como Senhor. Porque se Ele é meu provedor, Ele que me sustenta. Se Ele é meu protetor, Ele que me protege. Se Ele é meu general, Ele luta as minhas guerras. Mas se Ele é meu Senhor, é eu quem faço as coisas para Ele. Então é muito mais fácil nós querermos Ele como provedor, como protetor, do que como Senhor. Porque tem gente que parece que é assim: eu acho que eu estou mal, vou na igreja para me receber uma porção do Espírito. Como se o Espírito fosse alimento. Alimento é a palavra. O Espírito é porção de poder para a realização de uma obra. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo não é um paliativo para quando você está frio na fé. O derramado do Espírito é para aqueles que querem impactar uma geração. Quando você se envolve com o Espírito Santo, coisas mudam em você, porque a partir de você, Deus vai mudar coisas em outras pessoas. Agora, irmão, o que eu quero que você entenda é que o texto de Joel fala desse derramar, que Deus tem o poder para fazer isso em Atos capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só como está isso aqui, versículo 5: e em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso aconteceu, foi amplamente divulgado. Ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhados, e diziam uns aos outros: vede, não são galileus todos estes que falam? Como os ouvimos, cada um em nossa própria língua que nascemos? Pardos e medos, helenitas, e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Irmão, eu tenho orado para que Deus possa levantar na igreja brasileira, nessa igreja nesses últimos dias, e começando, claro, por todos aqueles que estão envolvidos na sua obra, irmãos, um tempo onde nós vamos falar e as pessoas lá fora vão se impactar. Eles vão perguntar: quem é esses? Quem são esses? Deus não está interessado na geografia que tu mora, Deus está interessado no compromisso que tu tem. Eu vejo um Pedro inconstante, até ser cheio do Espírito Santo. Pedro andava com Jesus e era inconstante. Pedro andava com Jesus e era inconstante. Sabe o que é? Andando com Jesus. Irmão, eu estou falando uma coisa para você. Quem anda comigo aqui, eu posso ter uma palavra firme, eu posso ser um pastor de decisões firmes, eu assumo a responsabilidade da vida da ovelha. Vem aqui comigo, tu vai andar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. E eu oro como se tudo fosse acontecer.
Oro com fé, eu tenho fé. Mas Jesus andava, irmãos. Quem andava com Jesus a Bíblia diz que em Naim tinha uma mulher viúva que vinha com o seu último filho, com o seu único filho, e ele estava morto. Jesus chega para aquela mulher, não chora, e ressuscita o menino na frente de todos. Loucura isso. Pedro viu isso. Jesus vai na casa de Jairo, o povo já está chorando. A filha de Jairo está morta. Jesus olha para o povo, diz assim: não, está morta não, está só dormindo. O povo ri de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Pedro viu. Jesus disse assim: levanta. E a menina ressuscitou. Pedro, a Bíblia diz que o próprio Pedro, Jesus está andando em direção à casa do Jairo. Uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos tocou em Jesus, sarou na hora. Jesus diz: alguém me tocou. Pedro disse: como que alguém te tocou? A multidão te aperta. E Pedro viu um milagre extraordinário. Jesus um dia, irmãos, está conversando com os discípulos e pergunta: o que o povo acha que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem que tu é um profeta, diz que tu é Jeremias, diz que tu é Elias, dizem que tu isso, aquilo, outro. E Jesus pergunta: e vocês, quem diz que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz assim: não foi nem carne nem sangue nem te revelado, mas foi o Espírito de Deus. Mas esse mesmo Pedro, quando Jesus começou a falar dos sacrifícios, quando Jesus disse assim: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, lá eles vão me pegar, eles vão me bater, Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. O mesmo homem que estava ali, vendo milagres, cheio de poder do Espírito, Jesus já repreende ele: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. O próprio Pedro, esse Pedro, irmão, cheio de poder e milagres, vendo coisas extraordinárias, o diabo achou brecha na vida dele. Achou, porque a Bíblia diz que Jesus fala para ele: ontem o diabo quis cirandar você, mas eu intercedi por você. Irmão, dos discípulos, Tomé, segundo alguns historiadores, era pingunço, bebia, era alcoólatra. Um era cobrador de impostos, provavelmente era ladrão. Outros tinham outros defeitos, mas nenhum o diabo achou brecha para cirandar. Mas Pedro, ele achou. E Jesus disse: eu intercedi por ti. Pedro, Jesus está no Getsemane, ele disse assim: olha, vão me capturar. Jesus, olha só, vão me capturar e vocês vão fugir. Pedro disse: eu não, eu até morro contigo. Jesus disse: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Eu não. Pedro, Jesus falou de perdão para Pedro. Pedro perguntou: quantas vezes devemos perdoar? Jesus disse: 70 vezes. 7 vezes? Ele disse: 70 vezes 7. Irmãos, quando o soldado segurou em Jesus para prender Jesus, esse cara que aprendeu de perdão puxou porque que Pedro tinha uma faca, irmão. Puxou uma faca e cortou a orelha do cara. E depois fugiu. Cortou a orelha do cara, fugiu. E depois que ele fugiu, sabe o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Aí você pode me perguntar assim: mas pastor, irmãos, quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estou fraco, eu digo assim: amém, meu irmão. Se tu tivesse o tempo todo, uma coisa é você não esfriar na fé, uma coisa é você nunca ter baque. Você vai ter dificuldades, você vai ter vida difícil, até ser cheio do Espírito Santo. Porque milagre muda uma situação, mas não muda a tua vida. Milagre, irmão, muda um momento da tua história, mas não muda a tua vida. Sabe o que aconteceu? Quem ainda está comigo aí, diga glória a Deus. Pedro se reconcilia com Jesus. Faz sua reconciliação: Senhor, eu quero me reconciliar. Aí Jesus diz assim: pô, agora eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Espera em Jerusalém, até que do alto tu seja revestido de poder. E você vai ser minha testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz que Pedro, irmãos, espera. E ele fica, sabe o que é interessante? Que ele é cheio do Espírito. Sabe o que acontece depois que Pedro é cheio do Espírito? Irmão, Pedro é preso. Nega Jesus, não nego. Bater em Pedro, nega Jesus, não nego.
Botaram Pedro num calabouço lá, gente de um lado prendendo de um lado, prendendo do outro. Nega Jesus, não nego. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, a inconstância vai embora da tua vida. Eu não sei como você está aqui hoje, mas se você permitir que o Espírito Santo seja derramado sobre sua vida, essa inconstância vai embora na tua vida. Teu casamento vai ser estável, tua vida emocional vai ser estável, a depressão não vai te alcançar, a enfermidade não vai te alcançar. E eu profetizo que você vai viver uma vida de milagres, sinais e maravilhas. Se você crê, então recebe isso e se expresse de alguma maneira na presença do Espírito Santo. Se você tem fé, faz isso com alegria. Diga aleluia. Agora quem quer ser cheio do Espírito aí, diga glória a Deus. Quem deseja isso, diga amém. Como, pastor? Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, viva pela palavra. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que ou você vive pelo que Deus diz, pelo que a palavra de Deus diz, ou você vai ser paralisado pelas circunstâncias do mundo. Quando Deus chamou Moisés, Ele deu uma palavra para Moisés. Ele disse: Moisés, vou falar de homens que foram cheios do Espírito. Ele viu a sarça ardente, ele subiu, ele viu aquela coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Deus disse assim: ó, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu estás santo. Irmãos, olha o que é isso, como é interessante isso. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés: Moisés, eu te escolhi, tu vai libertar o meu povo. Como a maioria de nós, Moisés disse assim: eu não estou preparado. Né? Não é minha hora, não chegou a minha hora, não chegou a minha vez. Eu já passei do tempo, já passou da minha idade. E começou a dar desculpas, talvez diferente das suas, mas desculpas. E Deus disse assim: meu filho, eu aqui estou contigo, tu vai me representar, tu vai ser como eu. Uau, irmãos, tu vai até chamar alguém para falar por ti, como tu vai falar por mim. Arão vai falar por ti, porque quem vai ser cheio do Espírito, pega o teu cajado, joga no chão, transformou em cobra, transformou em cajado, bota a tua mão no peito. Você conhece a história, ficou leprosa, depois botou de novo, ficou curada. Aí se ele não acreditar, Deus, meu irmão, bota agora o vinho, derrama o vinho, derrama a água, vai se transformar em vinho. A água se transformou em vinho. O primeiro dia de milagre de Jesus foi o mesmo primeiro milagre de Moisés. Foi transformar água em vinho. Em sangue, perdão. De Jesus foi em vinho, de Moisés foi em sangue. Irmãos, e Moisés foi. E foi um milagre por cima de milagre. Milagre, 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 milagre. Tanto milagre, eu nunca tinha visto tanto milagre. Mas sabe o que é interessante? Moisés não entrou na terra prometida, porque o povo, irmãos, queria saber dos milagres. O povo queria só saber dos milagres. O povo nem orava mais a Deus, estava com sede, pedia para Moisés. Estava com fome, pedia para Moisés. Não era nem mais para Deus, era para Moisés. E Moisés fazendo milagre. Moisés estava tão zangado que em vez de ele tocar na rocha, ele pegou e bateu na rocha. Deus disse: tu vai ver a terra, mas tu não vai entrar nela. Porque tem gente, irmãos, que é cheio do Espírito, mas não segue a palavra. Moisés era um homem que até escreveu a palavra, mas teve dificuldade com isso. Mas quando ele, olha só o que acontece. Quem está cá comigo aí, diga glória a Deus. Quando Moisés morre, Josué capítulo 1, a Bíblia diz que Deus chama Josué, e ele diz uma coisa para Josué: Josué, tão somente ser forte e corajoso para cumprir tudo que está na minha palavra. Não te dizia nem para a direita e nem para, e eu estarei contigo. Então somente ser forte e corajoso para cumprir tudo que hoje eu te ordeno. Então tu será bem sucedido em tudo o que você fizer. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Josué fez menos milagres que Moisés, mas os milagres que Josué fez foram mais relevantes. Sabe por quê? Porque em nenhum momento você vê Josué se desviando da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus disse assim: olha, se consagra,
rodeia a cidade por 7 dias, e no 7º dia que tu vai gritar, ele fez, a muralha caiu. Deus disse assim: eu vou te dar esse povo, 5 reis contra eles, contra os hebreus. Josué, irmão, fez como Deus falou, e o sol estava se pondo. Josué, detente. E o sol ficou lá por tempo necessário para que o povo de Deus derrotasse o exército inimigo. A palavra de Deus, irmãos, a própria Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, mais afiada, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Versículo 13, versículo 12 ainda, ela diz assim: é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. E versículo 13 ele diz assim: e ninguém está oculto diante de Deus, porque todos hão de prestar contas diante do seu Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, eu disse isso recentemente, é uma coisa que Deus tem falado comigo. Quem vive pela palavra, a palavra é viva para ele. Se você gosta de anotar, se eu fosse você eu anotava: a palavra só é viva na vida de quem vive por ela. A palavra só é viva na vida de quem vive por ela. Ah, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se ela não é viva para você, se você não vive por ela, ela não se realiza na sua vida. Se você não viver pela palavra, a palavra não vai ter efeito algum sobre você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Não queira se esconder de Deus, irmãos. As pessoas erram: pastor, por que eu oro e não sou cheio do Espírito Santo? Porque na igreja tu adora, em casa tu não adora. Sabe o que é errado que a gente faz, irmão? É que a gente esquece de que Deus não está na igreja. Deus está em você. Ele está em todos os lugares. Nós somos o templo. Pastor, porque minha vida não muda? Eu chego na igreja, eu sinto a unção, eu sinto poder, mas quando eu saio daqui volta tudo normal. Porque você aqui busca Deus, lá fora você busca qualquer coisa, menos a Deus. Se você não vive na palavra, a palavra não é viva para você. Porque a palavra, irmãos, ela tem o poder de discernir você. O que é interessante é que às vezes nós abrimos a Bíblia para ler ela, mas na verdade quando nós abrimos é ela quem nos lê. Se você for ler a Bíblia, você pensa: eu vou ler a Bíblia, mas na verdade quando você começa a ler, você vê que ela é que está lendo você. É ela que está te colocando no lugar. É ela que está dizendo para você que você precisa ser transformado. É a palavra que está dizendo para você que você precisa ser mudado. É a palavra que está dizendo para você, irmãos, o Espírito Santo vai ser derramado sobre aqueles que estão dispostos a ouvir uma palavra, a viver pela palavra. A palavra gera força. A Bíblia diz, irmão, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. A palavra gera estabilidade sobre você. A Bíblia diz no livro de Salmo 1, do versículo 2 em diante: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E essa pessoa que medita de dia e de noite, que está focado na palavra, que vive pela palavra, a Bíblia diz que ele será comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujo a sua folha não seca, não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Nós não podemos, irmãos, querer que a vida da palavra se estabeleça nas nossas vidas, se a nossa vida não é entregue à vida da palavra. A Bíblia diz, irmãos, você lê 1 Samuel capítulo 17, você vai ver Deus ungindo Davi. Irmão, Davi estava comprometido com as coisas do pai. Sabe o que é interessante? Samuel unge Davi com óleo, e a Bíblia diz assim: e o Espírito se apossou de Davi. E o Espírito se apossou de Davi. Joel, Ezequiel, todos os profetas oraram. Agora o interessante, Jesus orou. A Bíblia diz que várias vezes Jesus se separava para estar só a oração, para orar. Irmãos, se até o próprio Filho de Deus na terra orou, nós devemos orar também. A oração, irmãos, é a resposta. Perceba que a oração pode tudo.
Se você olhar Atos capítulo de número 12, quem está lendo o livro de Atos comigo aí, dá um glória a Deus. Atos capítulo 12, irmãos, Pedro estava preso e o anjo foi lá tirar ele, amém? Mas quem trouxe o anjo foi a oração da igreja, que orava incansavelmente. A oração liberta os encarcerados. Irmão, não sei quem está preso na tua família, na tua casa. Talvez está encarcerado, porque Pedro estava encarcerado numa prisão. Mas tem outros que estão encarcerados, irmãos, na mente, com pensamentos distorcidos, que negam a Deus, que rejeitam as coisas de Deus. Essas pessoas estão aprisionadas por pensamentos e ideias humanas erradas. Quando você ora, o Senhor liberta. Quando você orar, irmãos, o Senhor vai libertar essas pessoas. A oração é a base da igreja, irmãos, seja para fins coletivos ou pessoais. A oração sempre foi a base da igreja. Sabe qual é o nosso problema? É que na hora da crise, em vez de orar, a gente faz se afastar. Na hora do problema, em vez da gente se aproximar de Deus em oração, a gente faz se afastar. Irmão, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo de número 9, que tinha um rapazinho que estava possesso por demônio, que esse demônio jogava ele na água, no fogo. E os discípulos de Jesus foram lá, irmãos, e não conseguiram expulsar o demônio. E quando Jesus chegou, ele disse assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse assim: porque existem castas que só são expulsas com oração e jejum. Na verdade não foi com oração e jejum, a palavra é muita oração e jejum. Se você quer fazer grandes coisas, se você quer viver grandes coisas, irmão, nós precisamos orar mais. Nós precisamos ser uma igreja que ora, nós precisamos ser uma igreja que busca, nós precisamos ser uma igreja que está disponível para o mover do Espírito. E isso, quando acontecer, as coisas vão começar a mudar. Em vez de você reclamar na sua igreja, na sua casa, ore na sua casa. Em vez de você reclamar do seu casamento, ore. Em vez de você reclamar das suas emoções, ore. Em vez de você reclamar do seu trabalho, ore por ele. Abra sua boca e comece a orar. A oração, irmãos, é a conexão entre o homem e Deus. Quando nós oramos, você pode olhar uma coisa, eu digo isso para você. Você assiste 2 horas de filme sem cansar, mas não ora 10 minutos sem abrir a boca. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não podemos ver.